seja bem-vindo ao primeiro vídeo do Estudo Central. O Estudo Central é uma série de vídeo onde nós estaremos estudando por semana cada tema da nossa lição da Escola Sabatina. E você é nosso convidado a estar sempre conosco, assistindo e, claro, deixando o seu comentário. E se você não é inscrito no canal, a sua chance é agora. Já clica aí no que está escrito inscrever-se e participa, então, ali fazendo a sua inscrição e participando então do nosso canal, estando sempre recebendo as nossas notificações e claro que para isso então é preciso acionar ali o sininho para ficar atento a todas as novidades que chegarem então em nosso canal. E claro, pode deixar o seu comentário aí que ele sempre é muito bem-vindo, vamos estar lendo os seus comentários. Fique à vontade que você se sinta muito bem aqui em nosso estudo. E claro que eu não estou sozinha aqui. Temos comigo hoje o pastor Osmar. Muito obrigado, pastor, por estar conosco. Para mim é um prazer estar aqui com você. Com você também está conectado conosco. Não deixe de compartilhar esse link para outras pessoas. Espero que será muito proveitoso esse nosso estudo de hoje. Amém, pastor. E ao lado do pastor temos o Charles. Muito obrigado, Charles, também por estar conosco aqui para esse estudo. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nesse estudo, né, da lição, e é uma realização de um sonho, e eu quero dizer porque a Escola Sabatina é o coração da nossa igreja, e eu tenho lutado bastante para que a gente mantenha esse coração batendo, e isso aqui é um privilégio poder participar com vocês aqui, e principalmente você que está aí assistindo. Eu tenho certeza que Deus vai tocar no teu coração para você acompanhar sempre esses estudos e participar conosco aqui dos estudos da lição da Escola Sabatina. Muito obrigado. Amém. Será uma bênção esse estudo. E como eu já disse no começo desse vídeo, nós estamos iniciando um novo trimestre. E o tema geral desse trimestre é Provados pelo Fogo. Hoje nós vamos estar estudando a primeira lição. E a primeira lição, ela tem como título O Crisol do Pastor. Mas antes, eu quero convidar então você a se ficar em reverência nesse momento e pedir para o Charles fazer uma oração para nós começarmos o estudo. Sim. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Pai querido, eterno Deus, obrigado, Senhor, por estar aqui conosco, acompanhando os estudos e nos ajudando no entendimento. E que esse programa, que está sendo feito com muito carinho, possa tocar no coração dos membros da nossa igreja, das pessoas que não frequentam a nossa igreja, e que possam se aprofundar mais no estudo da lição da Escola Sabatina. Que o Senhor esteja presente conosco aqui em nosso meio, Teu Santo Espírito nos guie nesse estudo. Tudo isso te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Como eu disse, a primeira lição tem como tema o crisol do pastor. E o verso para memorizar, ele está lá em Salmo 23, verso 3, que diz assim: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, durante essa semana, nós estaremos estudando sobre esse verso e também sobre o Salmo 23. Mas uma coisa que me chamou muita atenção nessa lição já é logo o título, que aparece o crisol do pastor. E, claro, né, como curiosos que somos, a gente vai buscar a definição. E apareceu, então, a definição como um recipiente resistente a altas temperaturas, geralmente usado em fundições para derreter metais como aço ou em pequenas proporções de metais como o ouro. E aí já gerou a primeira dúvida: o que seria o crisol do pastor? O que seria isso? É porque pastor inspira cuidado, né? Quando você fala pastor, ninguém se forma pastor. Pastor, ele recebe o título por cuidar de um grupo de pessoas ou ovelhas, né? Ou que ele exerce o cuidado. E aí você vê um crisol que é usado pelo ourive para purificar o ouro, né? Então, como é que um pastor consegue trabalhar com sofrimento? Porque o pastor ele não está ligado a sofrimento, né? Mas a lição dessa semana vai trazer isso para a gente, né? Vai trazer que nós precisamos confiar nesse pastor. Que em alguns momentos da vida, como diz o livro de Isaías, por exemplo, nós vamos passar pelo fogo, nós vamos passar pela água, porque o objetivo do pastor, do grande pastor, é cuidar da gente, é nos guiar, é nos orientar e fazer com que a gente cresça, nos purificando, né? Certo.
Essa palavra não é muito comum em nosso meio, né? Crisol é uma coisa que a gente não está acostumado a falar, né? Mas o mais interessante é que ser um pastor não é fácil, né? Tá aqui uma pessoa aqui que pode dizer melhor do que eu, né? Com propriedade, né? Agora, o mais interessante é o seguinte: Cristo passou pelo crisol e nós também vamos passar pelo crisol, ou já passamos, ou ainda vamos passar. Mas tem uma diferença muito grande, né, entre Cristo e nós. Primeiro porque nós criamos os nossos próprios crisais, né? Então, ou em virtude do pecado, ou em virtude de problemas que a gente traz para a nossa própria vida por ações, né? Agora, o mais interessante é que o crisol do pastor, que é Jesus, é diferente. Por quê? Ele é um crisol que foi causado por nós, mas ele tomou sobre si o nosso crisol. Então é com esse encontro aqui que a gente começa a falar sobre essa lição tão maravilhosa. E voltando para Isaías, quando Isaías disse que o crente vai passar pelo fogo, eu vou entrar no fogo também. Então o pastor entra no fogo com a ovelha. Essa é a diferença de Cristo, né? Então eu escolhi o crisol quando pequei, mas Cristo escolheu passar comigo pelo crisol. Certo. E até no verso para memorizar da semana, o capítulo que é estudado, né, durante a semana é o Salmo 23. É um salmo muito conhecido, né? A gente vê às vezes estampado em algumas camisetas, em quadros, é um verso aberto na casa de alguém como amuleto. Exatamente. Eu tenho uma experiência como essa, pastor. Minha avó sempre deixava a Bíblia lá aberta no Salmo 23. E a gente vê esse cuidado, né, no decorrer do Salmo, do pastor com a sua ovelha. E o que a gente pode extrair desse cuidado, né, do pastor com sua ovelha? O que a gente pode tirar para a nossa vida cotidiana desse verso, né, dessa parte do Salmo 23? Eu quero colocar que, é assim, às vezes, você nunca viu uma pessoa que não passa por um problema que não se encontra com o Salmo 23. Quando a vida está tudo bem, quando você não tem problema, você não abre a Bíblia para ler o Salmo 23. Agora, o mais interessante é, quando nós temos uma dificuldade, a gente se lembra, o Salmo 23, eu preciso ler o Salmo 23. Né? Por quê? Porque nesse Salmo, eu aprendi isso, né? A gente vê como que é a montanha-russa da nossa vida. Porque hoje nós temos problemas e estamos lá embaixo. Mas amanhã os problemas se resolvem, né? E nós subimos, né? Então, a nossa vida é uma montanha-russa. E o Salmo 23 relata a nossa vida, a nossa particularidade de vida. Então, ele é um salmo que nos ajuda nos momentos mais difíceis, mas ele também nos dá uma grande esperança, né, pastor? E o salmo, ele começa, o Salmo 23, de uma maneira maravilhosa, por isso que ele é tão citado, Exatamente. tão buscado, né? O Senhor é o meu pastor, não vou ter crisol nenhum. Não E vou ter nada me crisol faltará ainda. Eu não vou ter crisol porque nada me faltará. Então, a tradução para a nossa língua não foi tão feliz desse salmo, que na verdade a melhor tradução seria: o Senhor é o meu pastor, ele não me faltará. Certo. Então, quando a gente colocou nada, aí eu fico pedindo coisas para Deus e não recebo. Então, como é que ele é meu pastor? Está me deixando passar pelas privações e pelas dificuldades. Mesmo nas privações e dificuldades, ele estará comigo. Então, esse salmo é um salmo muito importante na humanidade. Eu acho que em todas as línguas em que a Bíblia foi traduzida, esse salmo tem sido buscado, evocado nos momentos de dificuldades. Mas a gente precisa entender que o objetivo do pastor é salvar a ovelha, é fortalecer a ovelha, é cuidar da ovelha. Então, em alguns momentos, o pastor tem que passar por lugares específicos para que as ovelhas aprendam na trajetória algumas lições. Né? Isso, e até aqui na sequência, né, do verso fala: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Essas veredas da justiça, como é isso? Como seria essa parte de veredas da justiça? Olha, nenhum caminho é fácil, né? E aí eu fico imaginando o seguinte: todos nós temos inimigos, né? Pessoas que não gostam da gente, que não querem saber. E temos também caminhos difíceis a percorrer. Acho que o ponto mais importante dessa parte
é que o Salmo está dizendo, olha, a justiça é do pastor. Você vai caminhar numa estrada, onde vai existir montanha, e de repente você está caminhando e você não enxerga o final, mas você continua caminhando. Por quê? Porque o pastor está contigo. Então, não importa, querido irmão, qual é a estrada que você está caminhando neste momento. O mais importante é que o pastor está do seu lado. Por mais que você não enxergue o destino, não enxergue aonde vai dar essa estrada, ele está contigo e a justiça é dele. E quando a gente fala de justiça, a gente pensa em retidão. Então, os caminhos do pastor, eles são retos. E se nós confiamos no pastor, aí o Salmo continua dizendo, né? Pastos verdejantes e águas tranquilas. É o que espera a ovelha que segue o pastor. O pastor não anda em caminho tortuoso, ele segue nesse caminho. Mas a vida tem os seus altos e baixos, tem os seus montes e seus vales, e a jornada tende a ter surpresas na jornada. Né? E aqui ele traz, até entrando nesse ponto, né, onde a gente tem curvas, momentos difíceis ali, Davi traz o vale da sombra, né, da morte. Esse vale da sombra da morte seria algo ali para ele literal ou é uma simbologia para nós entendermos como seria esse vale da sombra da morte? Na aplicação que a gente faz do Salmo, são os momentos difíceis da vida, né? Infelizmente, durante a pandemia, como pastor, eu compartilhei de muitos vales com os que perderam suas famílias, né? E é possível que eu esteja conversando com alguém aí que está me assistindo agora que perdeu alguém e passou pelo vale da morte. E até agora parece que o vale não tem fim. O vale você sabe que o vale é um lugar sombrio, o sol não penetra direito no vale, é um pouco úmido. O vale, o vento corre pelo vale, é frio. E em alguns momentos o pastor conduzindo o seu rebanho aos pastos verdejantes, a rota se altera. Acontecem coisas nesse mundo de pecado que o pastor tem que passar conosco por esses vales. Então, não é só de água, sombra e água fresca, não é só pastos verdejantes e águas tranquilas. Existem também os vales. Quando você vai olhar o vale na Bíblia, vale é sempre lugar de batalha. As grandes batalhas são travadas no vale. Se você olhar o ministério de Cristo era no monte e no vale. Ele se alimentava no monte e alimentava o povo no vale. Então, é importante passar pelas dificuldades estreitas do vale, pela falta do sol, da luz, da escuridão do vale. Porque quando a gente sai do outro lado, e você que perdeu alguém sabe do que eu estou falando, você sai mais fortalecido, é o crisol da vida. E o pastor, ele vai conduzir a gente. O mais importante não é que o vale não vai aparecer na rota, é que o pastor não deixa a ovelha sozinha no vale. É assim que o Salmo começa, né? Isso é maravilhoso, né? Eu vejo também uma aplicação, o pastor comentou muito bem, né, que nos vales é que se dão as grandes batalhas bíblicas, né? E às vezes, você aí que está me assistindo, e às vezes nós que estamos aqui, temos a impressão de que, poxa, por que o meu pastor me trouxe para o vale? Agora, a grande questão não é por quê, mas para quê que o pastor me trouxe para o vale? Porque às vezes a gente acha que Cristo conduz no vale para a gente sofrer, para a gente passar por problemas. Agora, você se esqueceu que foi no vale onde existiram grandes batalhas, mas também existiram grandes vitórias espirituais, né? Vou dar um exemplo muito rápido aqui. Aos olhos humanos, Davi não ia vencer Golias. E a batalha foi no vale. Só que quando nós olhamos para a história, é ali que Davi cresceu espiritualmente. Então, às vezes, você está passando no vale hoje, não é por quê, mas se pergunte para quê. Porque Deus quer mostrar para você que você vai se engrandecer, vai se fortalecer, para que você consiga vencer o vale e chegar nos pastos verdejantes, pastor. Então eu entendo que o vale, ele faz parte da vida do cristão, vai estar presente na nossa vida até Jesus voltar. E eu entendo o seguinte, eu gosto muito de estudar a lição, trazendo para o nosso tempo e aplicando na nossa vida, né? Então, meu querido irmão
minha querida irmão que está me assistindo, não ache você que o vale nunca vai chegar, mas eu também tenho certeza que o vale não é eterno. Uma hora ele tem um fim. Verdade. Uma hora vai chegar. Exatamente. E um ponto interessante também, né, na lição que eu pude perceber é que o pastor, ele conhece cada uma das ovelhas. A lição traz, né, sobre isso também. Então ele sabe qual que é o vale ali da Laila, o que é Verdade, mais difícil, verdade. o que é mais não seria um vale para ela. E ele sabe de cada uma das suas ovelhas e como conduzi-las também, né? Então isso é um conforto para nós de que a gente tem o nosso pastor ali do nosso lado, ele não vai nos abandonar. E a segunda parte também ele traz aqui do Salmo prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Eu fico imaginando isso, né? Como alguém que me ama, me quer tão bem, prepara uma mesa ali para mim no meio dos meus adversários. O que esse ponto do verso, né, do Salmo quer dizer? O que isso traz para a gente? É realmente algo que a gente também tem como extrair lições para a nossa vida, para o nosso cotidiano? Como que seria essa mesa? Jesus, Laila, ele ampliou esse sentido do amor quando ele diz: vocês fazem o bem às pessoas que podem retribuir a você ou que são bondosas para com você. Até as pessoas de má fama fazem isso. O que eu gostaria que vocês fizessem é que vocês amassem os seus inimigos. Uhum. E o Salmo vai trabalhar nisso aqui, porque em nossa jornada a gente não encontra só com pessoas que dão uma química, ou que a gente que encaixa, ou pessoas que têm na mesma vibe. A gente encontra com pessoas totalmente diferentes. E pessoas que não vão com a nossa cara, pessoas que não gostam de nós, que nos julgam antes mesmo que nós que falemos alguma coisa, ou pela nossa religião, ou pela nossa posição social, e essas pessoas acabam se tornando nossos inimigos, né? Então é muito fácil a ovelha se relacionar bem com a ovelha, mas quando aparece uma ovelha já uivando, mostrando as unhas, querendo morder o pastor, aí a coisa fica complicada. Então o Salmo vai dizer que não só, veja que não é um texto de vitória sobre os inimigos, mas de almoço com o inimigo, de confraternizar com o inimigo, de receber o inimigo e ungir a cabeça do inimigo com óleo. Isso era uma outra coisa que né? eu ia perguntar. Tem 2 pontos ainda também, né? A questão do óleo e do cálice transbordando. Exatamente. E o óleo aromático, né, que a pessoa era recebida. Então, veja, um lugar árido, a pessoa chega, lava-se os pés da pessoa para tirar a poeira do pé e unge essa pessoa, perfuma essa pessoa para amenizar a fadiga, mas também o cheiro da luta penosa dessa pessoa que está na mesma jornada também, né? E a lição vai trabalhar essa questão espiritual também, né? Eu acho que um ponto importante que a lição fala, e eu gosto muito de lembrar da oração modelo, porque na oração modelo você fala assim, perdoai o meu pecado, assim como eu perdoo os pecados daqueles que me têm ofendido. Então, a gente percebe que nós vivemos no mundo de pecado e para nós é muito difícil perdoar, né? Principalmente uma pessoa que fez mal para você. Só que você demonstra o Deus que você serve através das ações, mas não é através das ações boas, é através das ações para as pessoas que te fizeram mal. Então ali, já pensou o teu inimigo chegar na tua casa e você colocar uma mesa com um cálice transbordando? Mais comida do que para os outros. Mais comida do que para os outros? Como que você acha que ele vai reagir? Né? Enquanto ele está esperando uma pancada sua, você o recebe com amor, com carinho, com gentileza. Então a Bíblia fala isso. E quando a Bíblia fala orai pelos vossos inimigos, eu sei que é difícil. Eu sei que você que está me assistindo aí sabe o quanto é difícil isso. Mas é assim que nós devemos ser, imitadores de Cristo. Né? Exatamente. E um ponto aqui também que a lição traz, que eu vou até ler aqui, que fala: nossos inimigos, eles incluem aqueles que vemos e aqueles que não vemos, né? Como o pastor também citou. Quer queiramos ou não, estamos cercados pelo mal. No entanto, quando estamos com o pastor, nenhum inimigo visível ou invisível pode roubar o que ele providenciou para nós. Isso é muito importante porque muitos entram em batalha com a esposa, com o esposo, com filhos,
ou com patrão, ou com governos e sistemas, entendendo que é uma luta de carne contra carne, mas Paulo diz não, há um poder, há um conflito em andamento e Satanás se aproveita das pessoas para nos ferir. Então não é culpa da pessoa, a pessoa muitas vezes cedeu a uma tentação, a uma pressão que o inimigo fez e está nos tratando dessa forma. Então eu tenho que ajudar o pastor como ovelha, eu tenho que ajudar o pastor a resgatar aquela ovelha que está agindo como lobo, mas é ovelha. Ela está querendo morder, mas não tem presas. Ela está querendo arranhar, mas não tem garras. Ela está até já querendo uivar para a lua, mas não é lobo, ela é ovelha. Então, a nossa luta não é contra seres humanos, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, se eu magoo minha esposa, eu estou me magoando porque eu sou um com ela. Se eu magoo meus filhos, eu estou também magoando o meu corpo. Se eu magoo a igreja, eu estou magoando o corpo de Cristo. Se eu magoo o meu inimigo, eu estou magoando o Cristo que ele é representado. Então isso é importante, entender o conflito, é o que Paulo está dizendo para nós nesse texto também. Certo. E aqui para a gente ir para a parte final da lição, termina com uma parte aí muito boa também, né? Onde fala sobre a bondade e a misericórdia de Deus. Mesmo passando por esses vales, às vezes a gente reclama, resmunga um pouquinho ali no vale, mas a gente tem ali o pastor sempre conosco, temos a certeza, né, da bondade, da misericórdia de Deus conosco. E para encerrar, pastor, eu gostaria que o senhor deixasse uma reflexão aí para trazer sobre essa lição dessa semana. Essa lição foi maravilhosa, viu, Lália? Eu agradeço por estar aqui para compartilhar essa lição com você que está aí em casa, no trabalho. A lição vai falar finalmente em bondade e misericórdia, me seguirão. Mas a melhor tradução vai ser perseguirão. Não é só seguir, né? É perseguir, é não desistir. E isso é maravilhoso porque apesar de passar pelas tribulações e pelas dificuldades da vida, Deus tem uma promessa para você que está longe e está me assistindo. Para você que está perto e pensa que Deus está longe. Para você que está dentro do redil e quer sair porque pensa que o pastor cuida de outras ovelhas e não cuida de você. A Bíblia diz que a bondade e a misericórdia do Senhor estará lhe perseguindo onde você for. Deus não vai mudar, apesar dos nossos atos, das nossas dificuldades. Deus continuará sendo o mesmo. E o mais importante é saber que o passar pelo vale não é diferente da água tranquila, do pasto verdejante. É a bondade de Deus em mudar o seu caráter. Então a gente passa pelas dificuldades dando glória a Deus, para que meu vizinho saiba que eu estou desempregado, estou num vale tremendo, mas eu continuo adorando a Deus. Que meu filho está doente e que eu não tenho muitas vezes como quitar as minhas dívidas, mas estou num vale e Deus não vai me faltar. Isso é que é importante, a gente não pode desistir da nossa caminhada, porque nós temos um pastor que nos perseguirá, guiando para a gente chegar no nosso redil, que são as mansões celestiais. Amém. Nesse momento, eu convido então a ficarmos em reverência para finalizarmos com uma oração. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado por esse estudo. Obrigada, Senhor, pelas lições que nós tiramos, estudando mais a sua palavra. Senhor, obrigada pela sua bondade, pela sua misericórdia conosco, mesmo nós não merecendo. O Senhor sempre está ao nosso lado, andando, nos guiando. E que nós possamos cada dia mais honrar o teu nome e ser gratos por tudo que o Senhor faz por nós, mesmo nos momentos difíceis. Perdoe, Senhor, as nossas falhas e os nossos pecados. Nos leve para o céu. É isso que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse foi o nosso primeiro estudo central. E você é convidado a estar conosco no próximo estudo. Pegue sua lição, já faça aí sua inscrição também aqui no canal, deixe seu comentário e até a próxima.